E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. E o vídeo de hoje, gente, é aquele vídeo que eu sei que vocês gostam dessa série, vocês pedem muito por ela, vocês sempre querem saber de fofoca porque vocês são fofoqueiras demais. Eu não, jamais. Eu não gosto dessas coisas, eu faço só porque vocês me pedem muito. Mas recentemente numa live, estava eu fazendo alguma live de Black Friday, dessas aí, e eu tava vendo ali o novo livro do Benjamin Alire Sáenz. E aí eu falei assim, nossa, preciso comprar o novo que saiu, né? Eu não recebi da editora, preciso comprar e tal pra ler, não sei o quê. Mas aí na minha cabeça me veio assim, o Benjamin tá envolvido em alguma treta, mas eu não me lembrava qual que era. Tava na dúvida, eu falei, gente, mas o que é que esse cara se envolveu mesmo que eu já não me lembrava mais? E aí fiquei naquela sem saber, eu falei, bom, pra isso só tem uma solução. Fazer um vídeo de explicando polêmicas, pesquisar tudo, revirar a vida desse autor, que eu sempre gostei muito, de todos os livros que ele lançou até hoje. Óbvio, A Lógica Inexplicável da Minha Vida é um livro que eu não amei muito, mas gostei. Mas Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo é um dos meus livros preferidos da vida. É um livro jovem, é um livro dentro do universo LGBTQIA+, enfim. São muitas coisas que me marcaram muito. Aristóteles e Dante foi um livro que eu li em 2015, assim que eu comecei a fazer o canal, então foi muito importante pra mim como um todo. E eu confesso pra vocês que eu nunca tinha me atentado a nenhuma questão, a nenhum problema. Algumas coisas estão dentro dos livros, dentro do texto dos livros, e outras coisas foram como isso repercutiu nas redes sociais, como o próprio Benjamin recebeu alguns comentários, algumas críticas, algumas interpretações, enfim, muito desse material tá aqui agora pesquisado e montado pra vocês. E já adianto o seguinte, muito do material, quando eu pesquiso pra fazer esses vídeos de explicando polêmicas, eu sempre deixo esse material, essas fontes, aqui na descrição do vídeo, né, no anexo. Pra ninguém dizer que eu inventei, que eu tirei coisa da minha cabeça, que eu tô dando a minha opinião aqui, embora de vez em quando eu dê minha opinião, mas assim, o vídeo é informativo, eu trago informações de coisas que eu pesquisei na internet. E 99% das vezes o material desses vídeos é em inglês. E se você quer ler esse material, quer ter acesso a esse material, quer fazer as suas próprias pesquisas, quer ficar ligado no que se discute no mundo da literatura lá fora, né, em outros países, principalmente países de língua inglesa, eu recomendo a vocês sempre pensarem no Cambly. O Cambly é um parceiro aqui do canal, e o Cambly é uma plataforma incrível, digital, online, que você pode acessar do seu computador, do seu celular, do seu tablet, e ter aulas de inglês com professores nativos por um preço sempre muito bom. E eles estão de volta com a promoção de Black Friday, que eu falei no mês passado aqui no canal, falei nas redes sociais também. Eles estão agora com a Flash Black Friday, trazendo de novo planos a partir de R$ 62, com desconto de até 60%, com aula grátis, e não só pro Cambly, mas também pro Cambly Kids. Então também as crianças podem ter acesso ao Cambly, praticar, melhorar o inglês, aprender coisas, se preparar talvez pra uma entrevista, pra alguma coisa que você queira se preparar. O que é legal lá do site do Cambly é que você consegue ver o perfil dos professores, você consegue ver as credenciais do professor, ver o diploma do professor. Então não é só uma pessoa gringa que resolveu dar aula. Tem lá tudo que essa pessoa sabe falar sobre, o que ela gosta de falar sobre. Então você pode escolher o professor que tem mais a ver com o que você precisa ou mais a ver com você, fazer um teste e depois deixar várias aulas marcadas, enfim, montar o seu cronograma do jeito que você consegue montar e fazer esse teste. Será que a metodologia funciona pra você? Eu acho que essa é a hora. Aproveitar que a promoção ainda tá no ar, mas só até o dia 15 de dezembro. Então vocês têm poucos dias pra aproveitar a promoção, só até o dia 15, usando o código de desconto que tem aqui na descrição do vídeo e o link que tá aqui na descrição do vídeo. Vocês entrem lá, coloquem o código de desconto e vocês vão conseguir ter acesso a esses preços que eu falei pra vocês, beleza? Depois me contem, me falem se vocês já tiveram experiência com o Cambly, que eu quero saber. E vamos lá. Bom, vamos começar então por Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo, que é o nosso livrinho preferido e foi o primeiro livro dele a ser publicado, então foi o primeiro livro dele que gerou uma polêmica e uma confusão, e eu vou tentar explicar pra vocês a cena, depois explicar o que gerou a confusão, depois explicar como que ele respondeu a essa confusão, mais ou menos, como que foi a resposta dessa confusão toda, enfim, vamos tentar resumir tudo aqui pra vocês entenderem. Eu não tinha o livro em português, porque eu li os dois livros dele em inglês, eu tenho os livros em inglês aqui na estante, mas pelo bem do jornalismo investigativo aqui desse canal, eu comprei todos eles aqui no meu Kindle, então eu vou ler pra vocês a cena. A cena de Aristóteles e Dante, ela acontece por volta dos 90% do livro. Talvez você não queira saber exatamente como é a cena, então você pode dar uma puladinha aí, eu vou ler pra vocês. Não é nada muito relevante, tá, gente? Não é nada que faça muita diferença pra história, só dando um leve contexto aqui. O irmão do Aristóteles, ele tá preso já há algum tempo, ele é um irmão mais velho, ele tá preso há algum tempo, e o Ari vai contar pro Dante por que o irmão dele foi preso. Então qual que foi a justificativa do irmão dele de estar na cadeia. E a cena basicamente é o seguinte, ele fala, meu irmão tinha 15 anos, e raiva. Pelo que entendi, ele sempre tinha raiva. Fiquei sabendo disso mais pelas
das minhas irmãs. Acho que ele era cruel, ou talvez, sei lá, apenas tinha nascido com raiva. Aí, certa noite, ele caminhava pelas ruas do centro caçando confusão. Aí lá, meu irmão pegou uma prostituta. Aí o Dante... Aí tem uma troca de perguntas sobre se ele tinha dinheiro, como que ele arrumou dinheiro pra arrumar uma prostituta, enfim. Aí ele fala, posso continuar? Aí o Dante fala, desculpa. Aí o Ari fala, a prostituta, na verdade, era homem. E aí o Dante fala, quê? E aí o Ari fala, era um travesti. E aí o Dante fala, nossa... E aí o Ari fala, pois é, meu irmão explodiu. Explodiu como? Socou o cara até a morte. Meu Deus, sim, meu Deus. Aí depois ele fala, você sabia o que é um travesti? O que é um travesti? Claro, claro. Aí ele fala, você não sabia o que é um travesti. Aí ele, como saberia? Você é tão inocente, Ari. Aí ele, não tão inocente, mas a história fica mais triste ainda. Enfim, aí ele fala que matou outra pessoa e aí não importa mais pro que a gente tá querendo discutir aqui. No livro em inglês, a palavra usada é transvestite, que é uma palavra gringa, que ela era usada principalmente nessa época dos anos 80. O livro se passa nos anos 80, tá? Isso é importante dizer também. E nessa época dos anos 80, a palavra transvestite em inglês, ela era utilizada por psiquiatras para designarem como uma doença homens ou mulheres que tinham necessidade, né, desejo, vontade, às vezes até excitação sexual em usar roupas do sexo oposto. Então, o transvestite, como ele era dito naquela época dos anos 80, ele não necessariamente significava que a pessoa era uma pessoa trans, né? O entendimento que a gente tem de pessoa trans hoje. Ele poderia ser apenas um homem que, em algumas partes do dia, não necessariamente o dia inteiro, alguns momentos do dia, às vezes quando ele tava sozinho em casa ou com o parceiro ou a parceira, essa pessoa sentia necessidade, vontade, desejo de usar roupas que eram entendidas como roupas do sexo oposto. Hoje em dia, a palavra usada, que é mais aceita, que as pessoas preferem que sejam usadas, é crossdresser. Outra coisa que é muito importante a gente deixar claro aqui é que isso não significa drag queen, tá? Drag queen é uma pessoa, homem ou mulher, que usa uma roupa, não necessariamente do sexo oposto, uma roupa mais exagerada, etc., mas para uma performance. Então, normalmente, o que a gente conhece de drag queen são homens que se vestem de mulheres. Tem o drag king, que são mulheres que se vestem de homens. Mas isso é um conceito mais antigo. Hoje em dia, tem mulheres que se vestem de mulheres mesmo, e que colocam roupas exageradas e tal, e fazem algum tipo de performance artística, qualquer que seja ela, ou às vezes nem faz muito performance artística, é só tipo, ela às vezes é uma hostess de festa, né, recebe as pessoas, enfim, mas normalmente ela trabalha com alguma coisa artística, então drag queen não é a mesma coisa do que a gente tá falando aqui, tá? A tradução literal, se você colocar lá no tradutor transvestite e traduzir para o português, a tradução é travesti. A justificativa de por que foi usado o termo transvestite e por que até mesmo no livro em inglês foi usado em alguns momentos palavras no masculino para designar essa pessoa, então no inglês é usado, por exemplo, a palavra guy. Então, the guy was a transvestite. Então, tipo, o cara era um travesti, numa tradução literal, né, literal, do jeito que a gente viu até inclusive no próprio livro em português. O que foi usado de justificativa é que nos anos 80, o transvestite não necessariamente era uma pessoa trans, então você não precisaria usar o pronome feminino para se referir a essa pessoa. Quando a gente lê o livro em português e é usada a palavra travesti, principalmente a gente lê no contexto de hoje em dia, é muito estranho para os nossos ouvidos ou olhos, né, quando a gente tá lendo ali, o uso de um travesti. Ainda é muito complicado. No livro em português tem esse uso de pronome ele, né, é muito sempre reforçando o masculino da coisa como um todo. A justificativa dada foi essa, de que transvestite na época dos anos 80 não necessariamente era uma pessoa trans, então poderia nesse caso ser um homem que se identifica como homem, não necessariamente essa pessoa é gay ou bi ou hétero, independe de qualquer coisa, mas ele se identifica como um homem cis, porém essa pessoa usa roupas, etc., de mulheres de vez em quando. É estranho ter essa pessoa usando, principalmente num momento de prostituição, é estranho. Mas enfim, essa foi a justificativa dada. Nunca teve uma correção pra isso, não que eu saiba. Pode ser que eu não esteja sabendo, por favor, me digam. Procurei aí pela internet, não achei nada. Pra você ver, né, eu li esse livro em 2015. Em 2015, eu não parei pra pensar nisso, né? Tipo, quando eu li, em nenhum momento eu pensei nisso, de tipo, um travesti. Você vê como que a gente não pensa nessas coisas, né? Mas enfim, a justificativa dada foi de que foi nos anos 80. Tem uma outra questão também que foi levantada, que fala que o irmão do Ari, ele
matou essa pessoa, né? Isso foi falado que então foi um ato de transfobia. Independente se a pessoa que morreu se identificava como homem cis ou como mulher trans ou o que quer que seja, considerando que foi realmente um ato de transfobia, a questão que foi levantada é, foi um ato de transfobia e é um livro que tem uma cena de transfobia. E sim, realmente, se a gente entender que era uma pessoa trans, realmente tem uma cena de transfobia. Porém, eu lendo o livro e vendo o resto da cena, que vocês podem ver, o Ari, ele tem medo de se tornar o irmão, né? Ele acabou de agredir um cara por uma questão relacionada a uma homofobia que eles sofreram, e ele tem medo de se tornar o irmão. Então, o que eu percebi lendo um pouco mais a cena é de que não existe uma passada de pano dos personagens e, consequentemente, do autor para o que aconteceu com o irmão do Ari, tá? Então, tipo, o Ari, ele fala que ele tem muito medo, ele tá com muito medo de se tornar o irmão, de se tornar essa pessoa raivosa, com ódio, agressiva e tal, que procura confusão, essa coisa como um todo. Mas, independente disso, existe o uso dessa palavra transvestite, ou da palavra travesti em português, e de toda essa conotação masculina pra essa pessoa. Agora vamos para A Lógica Inexplicável da Minha Vida, que foi um livro que o Benjamin publicou depois de Aristóteles e Dante. Ele não tem nenhuma conexão com Aristóteles, e também só pra ficar claro pra vocês, esses livros não são os únicos livros do Benjamin, tá? O Benjamin já publicou outros livros no passado que não tiveram o mesmo sucesso, a mesma repercussão que esses outros livros dele mais atuais, beleza? Principalmente Ari e Dante, porque A Lógica Inexplicável eu acho que não teve uma super repercussão, né? Então, mais uma vez, eu vou pegar aqui o meu Kindle e vou ler pra vocês a cena polêmica. Essa cena acontece em 19% do livro, tá? Ele é mais no começo. Só pra vocês entenderem, o Lógica Inexplicável da Minha Vida, ele conta a história de 3 amigos que vivem ali juntos e tal, estão sempre juntos, mas a gente vai ver essa cena aqui relacionada a 2 amigos. Um é o Sol, que é um menino que ele mora numa família adotiva. O pai dele é um homem gay que adotou ele, e a família desse pai, ela é uma família com uma origem mexicana. Então ele tem muito dentro de casa essa origem mexicana, a cultura mexicana tá muito inserida ali na vida do Sol. A Sam é uma menina, o livro se passa nos Estados Unidos. A Sam é uma menina que é muito amiga, melhor amiga do Sol. E a Sam, ela tá afim de um cara, que é o Eddie. Ela foi convidada pelo Eddie pra um date, ela vai com ele pra uma festa. Eles são adolescentes ali já no high school, ensino médio e tal. Ela foi convidada por esse menino pra uma festa, e acontece alguma coisa nessa festa que ela não curte. E aí, a cena, ela já começa meio que assim. Ela liga pro Sol e ela fala pra ele, por favor, vem me buscar, ela tá mal, tá chorando e tal. E aí o Sol vai com o pai dele buscar a Sam. Aí começa. Sam e eu nos sentamos no banco de trás e meu pai foi dirigindo. Apertei a mão dela. Ela tinha parado de chorar, mas ainda tremia, como se estivesse com frio. Fiquei o mais perto dela que pude e dava pra sentir ela tremendo junto do meu ombro. Aí o pai dele fala, precisamos levar você para o hospital? Eu sabia que meu pai tinha pensado com cuidado nas perguntas que faria e nas que não faria também. Ela fala, não, ela sussurrou. Tem certeza? Tenho. Onde está sua mãe? Saiu com um cara. Ela desliga o celular. Tem certeza de que não precisa ir ao hospital? Tenho, só me leve pra casa. E aí, blá blá blá, eles vão pra casa. E aí o pai dela fala, preciso falar com sua mãe. E aí ela fala, acho que ela não está em casa. Enfim, aí continua o assunto. E aí depois eles falam pra ela, olha, você vai ter que falar sobre o que aconteceu. Eles perguntam, você vai ter que falar sobre o que aconteceu. Você vai ter que contar pra sua mãe o que aconteceu. E ela tipo, não quero falar pra minha mãe, eu não quero conversar, blá blá blá. E eles ficam nessa. Até que depois ela conta pro Sol que na verdade o que aconteceu foi que ela tava lá na casa com o menino e o menino, o Eddie, quis transar com ela no quarto. E ela não quis. E aí ela foi embora, pegou as coisas e foi embora e tal. Só que ela ficou muito mal, porque ela sentiu que ele era mais um desses garotos que quer transar com a menina, na frente de todo mundo, que deu álcool pra menina pra deixar ela bêbada e pegar ela na frente de todo mundo, e sair como garanhão, etc. E ela ficou muito deprimida com isso, e por isso que ela chamou e pediu ajuda do Sol, porque ela não tinha como ir embora pra casa, né? Já que ele que tinha levado ela. Então esse é o contexto da coisa como um todo. O que aconteceu, né? Por que gerou polêmica? Algumas pessoas, e uma pessoa específica, entenderam que essa era uma cena onde a Sam sofreu abuso sexual. Então ela teria sofrido abuso, ela foi buscada pelos meninos na festa, e ela não quis falar sobre o assunto, e os meninos depois deixaram isso pra lá, e não houve nenhuma outra repercussão sobre esse assunto. Então ela realmente não foi ao hospital, ninguém foi culpado pelo abuso sexual que ela sofreu, não deu em nada, e isso foi deixado pra lá, e as mulheres normalmente, elas realmente não gostam de falar sobre isso, etc, etc. Então surgiu-se uma discussão sobre o Benjamin não soube tratar o assunto abuso
abuso sexual da maneira correta devida dentro do livro. E as pessoas tiveram essa interpretação e se sentiram incomodadas pela forma que o autor lidou com a situação. Um fato importante antes da gente continuar nessa treta aqui pra vocês entenderem, é que o Benjamin, ele fala abertamente, isso faz parte da biografia dele, aberta pra todo mundo, de que ele é um homem gay e que ele sofreu abusos sexuais seguidos, diversos, durante a infância por outros homens. Por outro homem, eu acho que no caso específico. E ele já falou muito sobre isso, como isso é um assunto muito complicado, muito difícil pra ele, etc, etc. Ele já falou isso antes, inclusive, da publicação desse livro, tá? Então, é importante ter isso em mente, porque o Benjamin ficou bem chateado quando essa treta começou a surgir e ele começou a ver alguns reviews negativos e, aparentemente, uma pessoa mandou um e-mail pra ele. Só pra deixar muito claro, antes que eu me engane e fale alguma coisa errada aqui, essa pessoa, quando mandou esse e-mail pra ele, eu acho que foi em 2018, se identificava pelo pronome ele. Se chamava Avery, era um menino trans, e ele se identificava como ele, e aparentemente no e-mail, eu não consegui achar o e-mail que ele manda pro Benjamin, mas aparentemente no e-mail ele deixava claro que o pronome que ele gostaria de ser tratado era ele, dele, etc, tá? Obviamente em inglês, porque estamos aqui numa crítica, numa review gringa. E aí ele manda esse e-mail pro Benjamin. Hoje, esse menino aceita ser chamado por ele ou por ela. Eu entrei no Twitter da pessoa e ele ou ela aceita ser chamado de ele ou de ela, tá? Só pra ficar claro. Então, se eu falar alguma coisa errada aqui, perdão. E aí, eu tenho aqui, deixei tudo que eu tô falando tá aqui na descrição do vídeo pra vocês irem lá ler. Eu achei o tweet dessa pessoa, desse menino, de 2018, onde ele coloca a resposta que o Benjamin deu pro e-mail dele. Então, só pra deixar claro aqui, eu vou fazer uma tradução totalmente macarrônica, instantânea aqui, lendo rapidamente, porque o e-mail tá em inglês. Ele fala no tweet, né? Benjamin Alire Sands me deixou esse e-mail há 1 ano atrás. Ele disse que eu estava atacando o seu caráter e que eu estava sendo injusto baseado numa leitura incorreta que eu fiz do seu livro mais recente, A Lógica Inexplicável da Minha Vida. Eu tinha 17 anos. Eu era e ainda sou deprimido e com propensão a suicídio. Aí eu vou ler o e-mail que o Benjamin mandou pra ele. Ele fala: querido Avery, é provavelmente burrice da minha parte mandar esse e-mail pra você, mas eu me sinto obrigado a te dizer que você leu meu livro completamente errado e num aspecto muito importante. Não existe abuso sexual no meu livro. Eu achei que tinha deixado isso bastante claro quando apresentei essa situação no livro. É muito importante pra mim dizer aqui que uma parte muito importante e pública da minha biografia é de que eu fui abusado quando era garoto e do jeito que você interpretou o meu livro, foi muito insensível da sua parte usar esse tópico que me fez tão mal durante a minha vida contra mim. Basicamente é isso que ele diz. Não me importa que você não tenha gostado do meu livro. Acredite, eu já publiquei mais de 20 livros ao longo da minha carreira e eu já tô muito acostumado a receber críticas negativas, mas nesse caso, suas críticas infundadas têm implicações que vão muito além de uma resenha negativa. E é irresponsável da sua parte me representar incorretamente dessa forma, a mim e o meu livro, sem uma leitura mais atenciosa. Quando o pai do menino lá, Sol, pergunta pra Sam se ela precisa ir ao hospital, ele está de fato perguntando se ela foi estuprada. Ela diz que não. Ele pergunta de novo se ela tem certeza. Minha personagem não foi abusada e todo o ponto da cena foi que ela é forte e brilhante o suficiente pra fazer uma boa escapada. Se tivesse sido uma cena de abuso, eu tendo sido abusado repetidas vezes quando era garoto, eu definitivamente não teria escrito o meu livro do jeito que foi escrito. Não existe abuso e eu só estou escrevendo esse e-mail pra você porque eu tomo esse assunto de uma maneira muito séria. Eu escrevi, aí ele fala de alguns livros que ele publicou no passado, que falam sobre esse assunto. O que você me acusa me destrói, porque tem implicações e acusações que vão muito além de uma questão literária. Meus livros não precisam de nenhuma defesa, eles são defendidos com base no meu talento ou falta de talento. Como eu te disse no início, não é sobre ser uma resenha negativa. Eu não me importaria se fosse. Acredite, eu já recebi resenhas muito piores. Mas você fez um ataque muito sério sobre mim e eu não posso sentar em silêncio quando alguma coisa que não é verdadeira é dita sobre mim. Além disso, as suas acusações implicam a minha editora, que também é uma mulher e feminista, como se ela fosse igualmente insensível aos assuntos de violência contra mulheres. Que injusto. Como você foi injusta. Eu tô falando no feminino porque ele trata ela no feminino. Injusta e mentirosa, baseada numa leitura incorreta do meu livro. Eu não tenho nenhum desejo de te atacar, em nenhum jeito, de nenhuma forma. Nem estou pedindo por um pedido de desculpas. Eu acredito que você é uma pessoa sincera e uma cidadã engajada que luta pelo que você acredita. E aí fala, what she believes. Então ele reforça o pronome feminino. E eu seria a última pessoa a criticar a sua coragem. Na sua idade, eu com certeza não teria a coragem que você tem. Eu agradeço pelo trabalho que você
faz na luta pelas mulheres e por pessoas que se identificam como mulheres é realmente incrível. Eu só desejo corrigir uma informação incorreta que você tem sobre a minha pessoa. Eu tenho muito mais integridade do que você acredita e ninguém pode roubar a sua integridade a não ser que você deixe. Eu desejo a você apenas boas coisas, sinceramente, Benjamin Little Sense. Então essa foi a resposta que ele deu pra ela, uma resposta bem grande, bem calorosa, bem passional, e que tem 2 pontos muito importantes aí pra gente ressaltar que geraram uma outra série de críticas sobre ele. Primeiro foi o uso várias vezes da palavra ela, dela, etc. durante o e-mail, que é um e-mail em inglês, então na minha tradução aqui, talvez algumas coisas não tenham ficado do jeito que ele falou, usando o pronome que ele usou, mas ele falou algumas vezes nesse parágrafo final, ele falava muitas vezes ela, dela, né? E isso já foi o primeiro ponto que foi levantado, tipo, ele não consegue nem respeitar o pronome que a pessoa pediu pra ser chamada, e aí depois a justificativa foi de que ele não percebeu e escreveu sem pensar. E a segunda coisa que levantou uma outra onda de críticas foi o fato de que ele diz, num pedaço ali do e-mail, ele fala que ele escreveu essa personagem e que todo o ponto da cena foi de que ela era forte e brilhante o suficiente pra escapar dessa situação. E aí, várias pessoas no Twitter receberam essa crítica como, bom, então, pessoas que são estupradas são mulheres que não são, ou homens, né, que não são fortes ou brilhantes o suficiente, né, então são pessoas burras e fracas. Então, basicamente, foi assim que o e-mail dele foi recebido, uma onda de críticas e de mais outras pessoas reclamando sobre o assunto, e depois, nessa thread de e-mails, também teve uma outra discussão levantada por outras pessoas, de que o Benjamin, ele tem o hábito de responder a outras pessoas, de reclamar de outras pessoas, de discutir, de bater de frente, de discordar das resenhas que as pessoas comentam, que as pessoas fazem, enfim, no Goodreads, no Twitter, etc. Tem até um outro comentário que ele respondeu pra uma pessoa, que eu não sei exatamente onde foi, mas eu tenho aqui também na thread nessa mesma thread que tem dessa menina com o e-mail dele, tem essa outra resposta que ele deu pra uma outra pessoa, pra uma outra blogueira, não sei. Ele fala assim: não existe nenhum tipo de abuso sexual no meu livro e a sua leitura foi completamente enganosa, ou errada. E a sua conclusão sobre a Sam é muito superficial, basicamente sobre o caráter dela. Eu estou surpreso que você também não decidiu atacar a minha representação da minha própria cultura, na questão mexicana, latina, etc. Como vítima de abuso sexual, as suas acusações sobre o meu livro e, por extensão, ao meu caráter, são assustadoras, pra dizer o mínimo. Eu me responsabilizo 100% pelo que eu escrevi. Eu acredito que você também vai se responsabilizar, acho que pelo que você escreveu. Nossa, mas ele escreveu tudo errado. Ele escreveu tudo errado, tem que ficar interpretando aqui. Eu acredito que você também vai se responsabilizar pela resenha que você escreveu, que totalmente descaracteriza o meu livro. Você me deve desculpas, mas pelo tom da sua resenha, eu duvido que você vai me dar uma. Então, você já vê que o Benjamin, ele é um cara que tem uma dificuldade um pouco grande de aceitar algumas críticas, mais especificamente sobre o assunto relacionado a abuso sexual, e a justificativa toda que ele deu, que ele respondeu, etc, etc, era de ser por conta de ser um assunto muito sensível pra ele, de ser um assunto gatilho pra ele e que deixa ele muito estressado, tenso sobre o assunto, né? Muito envolvido, muito passional sobre esse assunto. E agora eu quero saber de vocês, eu quero que vocês me contem, porque eu mesmo não consegui tirar uma conclusão sobre tudo isso que eu li, pesquisei, etc, sobre como eu me sinto em relação ao Benjamin, como eu me sinto em relação a ler o novo livro de Aristóteles e Dante. É um livro que eu ainda não comprei, não tenho na minha casa ainda, não comprei essa continuação, exatamente porque eu falei, bom, eu quero pesquisar, eu quero entender exatamente quais são as tretas antes de comprar, de ler, de falar abertamente sobre esse livro no meu canal. Eu quero entender melhor o que tá acontecendo, e eu percebi que tinha muito pouca informação, e realmente foi difícil encontrar todas as informações relacionadas ao Benjamin. Quando você procura sobre o Benjamin na internet, a quantidade de informações apenas positivas são enormes. Realmente, Aristóteles e Dante é um livro que movimentou muitas pessoas, que foi querido de muita gente, que foi o livro favorito de muitas pessoas, que é o livro favorito de muitas pessoas. Eu tenho amigos que são super exigentes com literatura, principalmente com literatura jovem, e que são apaixonados pelo livro, e eu queria ter um pouco mais de noção pra falar sobre, né, e pra continuar falando sobre Aristóteles no meu canal, continuar falando de Benjamin no meu canal. Eu não conheci o Benjamin pessoalmente, o Benjamin já veio ao Brasil, ele participou de uma flip-hop há uns anos atrás, há uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, talvez. Eu não pude ir a flip-hop na época, eu morava em São Paulo, então eu acho que é mais de 3 anos, provavelmente 4 anos atrás. Eu não morava em São Paulo, eu morava no Rio, não tinha grana naquela época, e aí eu não consegui vir, mas eu tenho vários amigos que foram, participaram de mesas com ele, pegaram autógrafo e tal, conversaram, e todo mundo disse que ele era incrível, um fofo, super solícito, etc, etc, mas isso não significa nada, não é mesmo? Então eu quero entender de vocês o que vocês acharam. Em Aristóteles e Dante, vocês acham que realmente o Benjamin, ele foi transfóbico,
homofóbico na fala, na escrita dele? Vocês acham que a gente pode alegar que pros anos 80 aquilo era um linguajar usado, era aceito, faz sentido? Ou você acha que, por ser, mesmo sendo anos 80, o livro sendo publicado em 2014, 15, é papel do autor, do editor, etc., não deixar esse tipo de linguagem, de uso ou mau uso de uma palavra seja ainda aceito? Queria saber de vocês o que vocês acham disso tudo, porque eu realmente fiquei me questionando muito. Também li muito sobre o termo transvestite, como algumas pessoas não se incomodam de ser usado, como outras pessoas se incomodam de ser usado, assim como o próprio termo travesti, né? Hoje em dia o termo travesti ele tá sendo ressignificado e reaceito pela comunidade trans, mas por algum longo tempo o travesti ele era um termo que era usado de uma maneira pejorativa. Independente do uso da palavra transvestite, do uso da palavra travesti, qualquer que seja, existe também o uso da referência masculina a essas palavras, né? Um travesti, ele, o cara, mesmo no texto em inglês como no texto em português, existem as mesmas referências no masculino pra essa pessoa. E aí a gente volta, mas será que entendendo que nos anos 80 transvestite poderia significar que aquela pessoa não era uma pessoa trans, né? Era uma pessoa cis? Enfim, uma outra discussão pra gente ter. É o suficiente pra gente não querer ler mais o autor. Essas questões relacionadas ao segundo, outro livro dele, né? Ao Lógica Inexplicável. A forma que ele falou com a pessoa que mandou um e-mail pra ele, a forma que ele fala com outras pessoas que fizeram essa mesma resenha parecida, reclamando de uma certa forma do que ele fez no livro, muitas pessoas alegando que, independente do que o autor quis fazer, quando o autor cria alguma coisa e publica, foge da capacidade dele a forma que as pessoas vão interpretar o texto. Por mais que ele diga que o livro não fala sobre um abuso, uma pessoa que talvez tenha sofrido abuso seja um gatilho e pra ela tenha interpretado e se sentido mal ao ler aquela cena, porque pra ela a menina sim sofreu abuso e não quis falar sobre isso. E o jeito que ele respondeu à crítica não foi positivo. Além disso, ele ainda fez aquela menção, né, de que a personagem foi brilhante e forte o suficiente pra escapar da situação, né? Então, o que isso significa? O que isso quer dizer? Então, são uma série de coisas, um monte de coisas aí pra gente discutir um pouco. Quero muito ouvir de vocês o que vocês acham, se vocês que não sabiam da treta como um todo, como que vocês se sentem a respeito. Não quero destruir a vida de quem gosta dos livros e pensar, meu Deus, agora eu não queria saber, porque tem muita gente que não quer ver esses vídeos porque não quer saber. Mas, gente, independente de você querer ou não querer saber, as coisas aconteceram. É importante saber, né? É bom saber. Às vezes você sabe e fala, não, mas tudo bem. Estou ciente, quero continuar. Eu mesmo tô muito na dúvida, gostaria muito de continuar essa discussão nos comentários pra formar um pouco o meu raciocínio, porque eu tô perdido. Real, oficial. Continuo sem saber se eu compro e leio o livro ou não compro e não leio. Puxado. Me contem aí embaixo, vamos continuar essa conversa. Vamos ter todos educação, calma, respeito, tá? Nada na vida é uma verdade absoluta. Ninguém tem a mesma vivência que você teve. Ninguém passou pelas mesmas coisas que você passou. Então, vamos com calma, vamos pegar leve pra gente ter uma discussão proveitosa e a gente chegar, ou pelo menos as pessoas vão chegar no raciocínio que elas quiserem chegar, no que fizer mais sentido pra elas, mas eu gostaria de ouvir de pessoas que talvez já tenham uma opinião mais formada. Beleza? Vamos continuar esse comentário aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, apoie o canal, compre na loja do canal, aquilo tudo que vocês já sabem. Beijão de novo e até mais. Tchau, tchau.